Ah, antes de mais nada, o tema do próprio Enapol, que trata do amor, é um tema que faz um contraponto, num certo sentido, ao tema do Enapol anterior, né? E, de certa maneira, me parece que falar de amor, não, ou trabalhar em torno do tema do amor nos tempos atuais, tem alguma coisa de um certo ruído em relação ao som ambiente, não é? Ao que nos circunda hoje em dia. De certa forma, isso se apresentou também como um desafio. Claro que o tema do amor é um tema que atravessa a psicanálise, mas me parece que tem esse componente também do que significa falar de amor, trabalhar o tema do amor no momento atual, que estamos vivendo globalmente, vamos dizer assim. Por outro lado, o que me parece interessante nesse momento de perceber em relação ao próprio trabalho em direção ao Enapol, que é uma demonstração evidente dos laços amorosos de uma comunidade analítica que se mobiliza de uma forma impressionante em direção a esse evento e, num certo sentido, penso eu, também em função das circunstâncias atuais, que o Enapol vai se realizando ao longo desses meses, que ele se apresenta, ele vai se formulando, vai se fazendo da melhor maneira possível e com um impulso, vamos dizer, amoroso também presente na sua preparação, na sua condução e no que vai se apresentando também ao longo desses meses. Um outro ponto que me parece interessante com relação aos temas que foram propostos, as rubricas com as quais procuramos indicar uma discussão para as jornadas clínicas. Temos aí 10 rubricas mais específicas relacionadas à jornada clínica. E a ideia é que a gente possa criar um ambiente de discussão, de debate em torno de cada um desses temas ou a partir de cada um desses temas, sabendo que existem conexões, inter-relações entre os temas que foram propostos. O que me chama a atenção, talvez haja um ponto que a mim pessoalmente não me chama a atenção e que diz respeito particularmente ao último tema, não é? na lista dos temas, sobre o que é a experiência do amor ou o amor na prática com os autistas, que talvez, mais do que indicar um campo específico, de certa forma, me parece que ele é algo decisivo nas nossas discussões,
em relação ao que seria o gozo do do caráter autoerótico da pulsão, e que lugar que haveria para o amor nesse contexto. Me parece que, mais do que pensar o tema do amor a partir da prática com os autistas, evidentemente que tem um aspecto clínico dessa experiência, mas me parece que esse é um tema que atravessa os outros 9 temas que estão listados, e o que seria, talvez, essa proposta mais presente nisso que chamamos do último ensino de Lacan, de deslocar a perspectiva do amor narcísico, uma formulação que me parece que tem o seu fundamento e como um ponto de partida, para essa perspectiva já presente no seminário 20, do amor como uma suplência. E que isso me parece que, de certa maneira, por um lado, podemos pensar que a própria transferência, a própria experiência da transferência para um analisante tem também a força de uma suplência na vertente amorosa em todos os níveis que a gente pode pensar esse tema. Bom, me parece há uma referência entre os textos que estão no site do ENAPOL a um trabalho da Elisa Alvarenga sobre o tema do amor com os autistas, na prática com os autistas, e ela faz menção a um autista de alta performance, que é o Daniel Tammet, e ela deixa um link do vídeo do YouTube, que é uma conferência do Daniel Tammet, suponho que você conheça, sobre o tema do amor, propriamente dito. What is love? Para um autista. E acho que isso, de alguma maneira, nos instrui para além da nossa prática com os autistas. E me parece interessante ver como que esse sujeito, na relação dele com os números, especificamente com o número π, 3,14, que ele sabe dizer isso de alguma maneira mais de não sei quantos dígitos de memória, e transformou isso numa espécie de espetáculo, e que me pareceu interessante nesse depoimento que ele faz e que está acessível no YouTube, como que isso tem a contingência que se fez presente para que ele pudesse se servir disso. Não? Creio eu que isso é um ponto importante, não como que um sujeito se serve da contingência para transformar isso numa ponte ou a relação com o campo do outro. Não só como que isso para ele parecia uma demonstração de amor, o interesse que as pessoas tinham pela habilidade dele, que os matemáticos tinham pela habilidade dele, mas tem um momento que me chamou a atenção em que ele vai relatando, recitando os números, os dígitos do número π, e em determinado momento tudo se apaga e em alguns segundos depois os números retornam para ele e ele continua, e que para ele foi decisivo não só perceber que ele se sentia amado pelas pessoas que escutavam,
mas que havia alguma coisa do amor dos números por ele. Os números o amavam e não iriam deixá-lo ali abandonado, de certa forma, nesse vazio. Então, de alguma maneira, me parece interessante poder se dar conta, né, do que é mobilizado em termos do amor, né, a partir desse elemento tão sem sentido que é um número. Sim. Porque, de alguma maneira, o nosso ponto de partida, vamos pensar assim, é do gozo do um. Bom, e como é que desse gozo, como que se cede alguma coisa desse gozo do um para o campo do outro, não? E o amor tem uma via privilegiada, não, para essa passagem ou essa condescendência, como diz Lacan, não? Do gozo para o desejo. Não? Bom, assim estamos.